Olá a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à comissão organizadora desse evento por ter nos convidado para apresentar o nosso trabalho, que é, na verdade, é o desenvolvimento de uma nova vacina contra a Covid-19 baseada em nanopartículas. Esse trabalho é desenvolvido no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, em colaboração com pesquisadores do Departamento de Patologia Básica, e também nós colaboramos com pesquisadores do Instituto Carlos Chagas, que é a unidade da Fiocruz aqui no estado do Paraná. Antes de falarmos sobre o trabalho propriamente dito, eu queria mencionar os diferentes tipos de vacina contra a Covid-19 que foram desenvolvidas ou estão sendo desenvolvidas. O primeiro tipo é aquele tipo mais clássico, onde o vírus, SARS-CoV-2, é inativado, e o vírus inativado é injetado no paciente, e levando a uma resposta imune, e essa resposta imune conferindo a imunidade contra a doença para esse paciente. Um outro tipo que se tornou comum agora, durante a pandemia da Covid-19, são as vacinas baseadas em ácido nucleico, mais especificamente vacinas baseadas em RNAs mensageiros. Nesse caso, o RNA mensageiro, ele não pode estar nu, ele tem que estar envolto por lipídios, porque é uma molécula bastante instável, e ele, nessa forma, ele entra na célula, uma vez dentro da célula é traduzido, as proteínas traduzidas, elas são apresentadas para o sistema de reconhecimento de antígeno, levando a uma resposta imune. O principal alvo das vacinas de ácido nucleico é a proteína S do SARS-CoV-2. Então, a informação genética contida no RNA mensageiro é a informação genética que leva à síntese da proteína S do SARS-CoV-2. Um outro tipo de vacina contra a Covid que tem sido bastante utilizado são as vacinas baseadas em vetor viral. Nesse caso, um vírus que não provoca uma doença grave, normalmente provoca uma doença leve, ele tem o seu genoma modificado de forma a ter agora um gene do SARS-CoV-2, via de regra, o gene da proteína S do SARS-CoV-2. Uma vez injetado no paciente esse vírus transgênico, o vírus infecta a célula do paciente, leva à produção de suas proteínas, mas principalmente da proteína da proteína do SARS-CoV-2, levando a uma resposta imune. É importante dizer que esses vetores virais, eles são modificados de tal forma que eles são capazes de entrar na célula, eles são capazes de gerar proteínas, fazer o seu material genético ser expresso na forma de proteínas, e principalmente a proteína do SARS-CoV-2, mas eles são incapazes de se replicar, ou seja, é um único ciclo de expressão dessas proteínas. O vírus não é replicado, portanto, ele não sai dessa célula. Um outro tipo de vacina seriam as vacinas baseadas em proteínas virais. Não temos nenhuma vacina desse tipo ainda no mercado, não aqui no Brasil pelo menos, mas já tem vacina desenvolvida e já aprovadas, baseadas em proteínas. Nesse caso, a proteína é produzida de uma forma recombinante, num hospedeiro diverso daquele hospedeiro natural, é injetada no paciente. Dentro do paciente, essas proteínas são reconhecidas pelo sistema imunológico e desencadeando a resposta imune. Essas proteínas, normalmente, elas têm que estar associadas a estimuladores de resposta imune, porque quando elas estão na forma pura, elas têm uma baixa capacidade imunogênica. Então, muitas vezes, elas estão associadas a outras partículas, chamadas partículas do tipo vírus, virus-like particles, que têm uma capacidade imunogênica bem maior. Bem, como
esses imunógenos nem sempre são capazes de estimular o sistema imune adequadamente, é sempre necessário veículos, sejam carreadores ou sejam adjuvantes para aumentar a resposta imune. Esses veículos, normalmente, via de regra, são nanopartículas e tem diversas estruturas, diversas composições. Pode ser uma nanopartícula inorgânica, provavelmente o adjuvante e o carreador de proteínas mais utilizado hoje são nanopartículas inorgânicas, pode ser um lipossoma ou uma micela. No caso das partículas da vacina de RNA mensageiro, o RNA mensageiro está envolto por lipossoma, ou ele está na forma de uma micela, para poder entrar na célula. Mas podem ser materiais poliméricos, que têm a proteína no seu interior, ou vírus-like particles, que de alguma forma, uma membrana, que pode ser de lipídios naturais ou artificiais, contendo a sua proteína na sua superfície, imitando um vírus, portanto, sendo mais imunogênica. Ou pode, mais recentemente, novas nanopartículas que contêm substâncias imunoestimulantes e, ultimamente, inclusive, algumas proteínas imunoestimulantes capazes de levar essa vacina para as células imunes específicas. Bem, a nossa proposta, na verdade, envolve o desenvolvimento de um carreador e de um adjuvante de vacina. Porque essas nanopartículas e essas preparações, todas elas são sempre importadas, elas são sempre caras, e muitas vezes é o fator limitante da produção de uma vacina. A nossa ideia era desenvolver uma nanopartícula com materiais que podem ser achados, encontrados, comprados aqui no Brasil, e de barato e com alta disponibilidade. E qual foi o material que nós pensamos? Há muito tempo nós trabalhamos com uma bactéria chamada Herbacterium ceropedes, e essa bactéria produz um material de reserva chamado polihidroxialcanoato. É um poliéster. Esse material, dependendo das condições de crescimento, ele pode representar até 80% do peso seco dessa bactéria. Ele tem várias características interessantes, esse poliéster. E uma das características desse material de reserva é que dentro da célula, o grânulo ele não está descoberto, mas ele está envolto por uma camada de proteína. E essas proteínas ficam presas nesse grânulo por causa de uma característica específica dessas proteínas. Nós podemos retirar ou reproduzir essa característica das proteínas em outras proteínas, fazendo de forma que nós podemos recobrir esse grânulo com a proteína que a gente escolher, desde que ela tenha essa condição, uma âncora que afixe nesse grânulo. O polihidroxialcanoato, ele tem algumas vantagens, tem uma vantagem importante do ponto de vista médico, porque o principal polihidroxialcanoato, chamado polihidroxibutirato, que é o material que a gente vai trabalhar, ele já é utilizado em materiais médicos aprovados pelo Food and Drug Administration. É um material biodegradável, é um material biocompatível. Ele é usado em medicina, em próteses, em fios de sutura, por exemplo, inclusive em preparação medicamentosa, oral e injetável. Então, é um material que já tem utilização médica. E, só para rememorar, esse é um cartoon de como se parece o vírus SARS-CoV-2. É uma membrana que contém várias proteínas estruturais. Dentro dessas proteínas estruturais, a principal proteína é a chamada proteína S. Essa proteína S é uma glicoproteína e contém o sítio de ligação ao receptor. A nossa ideia foi
colocar a proteína S, não na superfície do vírus, mas na superfície de uma nanopartícula de polihidroxialcanoato, mais especificamente polihidroxibutirato. Dessa forma, nós teríamos o antígeno, a proteína, na superfície, sendo apresentada para as nossas células de defesa. Essa foi a ideia básica dessa formulação, e nós decidimos testar para ver se ia funcionar. Bem, qual é o antígeno? O antígeno é a proteína S. Basicamente, todas as vacinas hoje utilizadas, o alvo principal é a proteína S. Com exceção das vacinas baseadas em vírus inativado, sempre é a proteína S. Tem algumas outras iniciativas que usam outras proteínas também, mas a proteína S é o principal alvo. Mais especificamente, essa região da proteína S, em vermelho, que é a região que reconhece o receptor, a enzima conversora da angiotensina 2. Os principais anticorpos neutralizantes dirigidos contra a proteína S estão localizados nessa região. Tem alguns outros sítios mapeados também, e essa região também possui sítios de reconhecimento para imunidade celular. Então, é uma região, e por isso a gente decidiu trabalhar apenas com essa região, que facilitaria todo o processo. Essa região é a chamada o Receptor Binding Domain, vamos abreviar aqui como região RBD. Essa região tem aproximadamente 200 aminoácidos, um pouquinho menos que 200 aminoácidos, e é uma região que difere bastante do sítio de ligação de receptor de outros, da proteína S de outros coronavírus. Então, é uma região que, na verdade, identifica o SARS-CoV-2. E, por isso também, que os anticorpos neutralizantes contra o SARS-CoV-1, por exemplo, eles são ineficientes contra o SARS-CoV-2, que os sítios alvos importantes estão nessa região, e essa região tem bastante diferença em relação aos outros coronavírus. Bem, como é que nós vamos produzir esse RBD e de uma forma que possa ligar na nanopartícula de PHB? Então, a solução foi sintetizar um gene artificial. Esse gene artificial contém inicialmente um sinal de secreção, que nós gostaríamos que estivesse no meio de cultura, para ser mais fácil de purificar. A região que codifica para o domínio de ligação ao receptor, um pequeno peptídeo linker, e um pequeno peptídeo também, que esse peptídeo que confere a capacidade de se ligar ao PHB. Esse peptídeo nós chamamos de PHB tag, ou simplesmente SBD, Substrate Binding Domain. Esse peptídeo especificamente, ele foi identificado inicialmente numa das enzimas que metaboliza o PHB, daí esse nome SBD, Substrate Binding Domain. Esse gene pode ser expresso em diversos hospedeiros, dependendo do vetor que a gente usa. Inicialmente, nós fizemos a expressão Escherichia coli, e os resultados que eu vou mostrar aqui são Escherichia coli. Mais recentemente, nós estamos fazendo a expressão em células REC293. E o antígeno produzido em células REC é um antígeno mais eficiente do que aquele produzido em Escherichia coli. Mas o resultado final a partir dessa construção, nós expressamos em alta quantidade essa proteína, que é uma proteína híbrida, uma proteína quimérica, uma proteína artificial. Purificamos essa proteína e produzimos as nanopartículas que nós chamamos funcionalizadas. Bem, como é que a gente produz a nanopartícula? O processo é relativamente simples. O polímero, esse PHB, ele é insolúvel em água, mas nós podemos solubilizá-lo em alguns solventes. Então, inicialmente ele é solubilizado num solvente, ele é solubilizado completamente, e
posteriormente, esse solvente é retirado de uma forma controlada. À medida que o solvente está sendo removido, o pHb vai precipitando. E como essa remoção do solvente e a adição de água concomitante é feita de uma forma controlada, nós temos a formação dessas nanoesferas. No final do processo, nós temos uma suspensão de pHb em escala nanométrica em água. O próximo passo é juntar a proteína purificada com essas nanoesferas e essa ligação do PHB tag na partícula de pHb é uma ligação espontânea, ela acontece rapidamente, em questão de minutos, formando esse tipo de estrutura. Essa é a estrutura que nós esperamos que esteja sendo formada, ainda não demonstramos que ela é exatamente assim. A gente demonstra que a proteína está ligada no pHb, mas não necessariamente nessa configuração. Bem, essa é uma foto dessa suspensão de nanopartículas. Então, é um líquido leitoso, as nanopartículas elas não precipitam facilmente, demora dias, semanas para que a gente perceba precipitação, justamente devido ao pequeno tamanho delas, né? É um tamanho aí na ordem de 100 a 200 nanômetros, a fórmula que a gente usa hoje produz partículas um pouquinho maior. Elas podem ser autoclavadas, isso é uma grande vantagem, sem perdas das propriedades. Pode ser armazenada por longo tempo, uma alta estabilidade, e nós podemos funcionalizar essas partículas com diversas proteínas. Então, uma vez que nós temos o PHB tag ligado a uma determinada proteína ou um peptídeo, nós podemos recobrir essas partículas com essa proteína. Essa funcionalização é muito rápida, acontece numa escala de minutos, e por causa disso pode ser mudado rapidamente o antígeno, permitindo preparar vacina contra as variantes no curto espaço de tempo. Basta sintetizar um outro gene, né? Além disso, elas podem ser usadas para outras finalidades. Pode ser um Smart Delivery System, por exemplo. Nós podemos colocar uma droga dentro da nanopartícula e na superfície da partícula colocar uma proteína direcionada a um determinado receptor celular, dirigindo essa droga para um determinado tipo celular. Ou seja, nós podemos não só colocar drogas e proteínas na sua superfície, mas também podem ser usadas no interior. Algumas tentativas de usar pHb como um delivery system de drogas anticancerígenas já existem na literatura, mas ainda não associando com uma proteína que entrega para um determinado tipo celular. Bem, essa foto, essa slide, é de microscopia de força atômica. Na microscopia de força atômica, as partículas são depositadas sobre uma superfície e aí uma sonda em escalas nanométricas passa sobre essa superfície e registra o relevo. E essa sonda passa várias vezes, produzindo uma imagem. Então, nós vemos que as nanopartículas, em sua maioria, são glóbulos pequenos. Esse tipo de imagem, ele mostra para a gente que elas são bastante homogêneas, embora possa não parecer à primeira vista, mas para nanopartículas são bastante homogêneas. E nós podemos medir também ter os dados dessas nanopartículas. Um dos problemas da microscopia de força atômica é que a partícula tem que ser depositada sobre uma superfície e depois seca, então elas se deformam um pouquinho, né? Tem outros métodos que nós já estamos usando e que corroboram as dimensões nanométricas dessa partícula e também corrobora a distribuição geral de
de tamanhos que a gente vê na microscopia de força atômica. Aqui é uma outra foto de microscopia de força atômica, um pouquinho maior. Aqui dá para perceber um pouquinho melhor que o tamanho das partículas é aproximadamente homogêneo. De vez em quando tem uma pouquinho maior, uma pouquinho menor. Mas essa é um bom resultado que nós obtivemos. Isso das nanopartículas não funcionalizadas. Um outro teste que nós fizemos, depois que a nanopartícula estava funcionalizada, foi extraída a proteína dessa nanopartícula, e aqui a visão da nanopartícula é aqui o gel. Só vou chamar a atenção, o marcador de massa molecular, né? Essa linha contém a preparação bruta de proteínas com vários contaminantes, e essa é a banda que nos interessa. No lavado, no que foi extraído da partícula, a gente vê que essa é a banda principal, aparecem alguns outros contaminantes, né? Mas essa é a banda principal, mostrando que essas partículas ligam de forma preferencial a proteína com aquela cauda SBD ou o PHB tag. Mas será que essa proteína ligada na nanopartícula é reconhecida por um anticorpo de um paciente que teve COVID? Então, para fazer isso, nós fizemos um teste bem rápido. A nanopartícula com o RBD, ela foi exposta a anticorpo primário de pacientes que tiveram ou não tiveram COVID. E depois esse complexo, se foi formado, seria revelado com um anticorpo secundário, um anti-anticorpo humano, ligado covalentemente à peroxidase. Se esse anti-anticorpo for ligado, na presença do substrato, ocorre desenvolvimento de um sinal. O sinal é a cor azul. Então, a gente vê aqui o tubo Eppendorf tratado com soro de paciente que não teve COVID, não tem desenvolvimento de cor. Quando trata com soro de paciente que teve COVID, tem um desenvolvimento de cor bastante consistente. Aqui só a quantificação da diferença. Então, esse primeiro resultado nos animou bastante, porque mostrou que não só a proteína estava ligada na nanopartícula, mas também que essa proteína ligada à nanopartícula é reconhecida por soro de pacientes que tiveram COVID. Bem, o segundo conjunto de testes foram testes em camundongos, para determinar se essas nanopartículas eram capazes ou não de elicitar uma resposta imune. Então, foram feitos, nós já realizamos vários ensaios, eu vou mencionar 2 ensaios que a gente fez, vou trazer os resultados de 2 ensaios, mas nós temos outros ensaios realizados. E, consistentemente, nós sempre temos uma soroconversão dos animais. No primeiro ensaio, nós queríamos testar se a adição de um outro adjuvante faria diferença, e também comparar a resposta dependendo do tamanho das partículas. Então, nós usamos partículas que estavam em escala quase milimétricas, né? E partículas em escalas nanométricas. Desculpe, nesse primeiro ensaio, apenas partículas grandes, macropartículas. No segundo ensaio, nós usamos aí sim partículas nanométricas, as macropartículas, e testamos a atividade, a injeção intraperitoneal versus o uso de uma preparação nasal. Né? Embora nos camundongos foi uma preparação nasal ocular, porque era muito difícil fazer o tratamento. Nós temos em desenvolvimento uma preparação que pode ser aplicada de uma forma nasal, usando quitosana ou PHB, e nanopartículas preparadas com proteínas expressas em células REC293, que não vou trazer os resultados aqui, mas os melhores resultados estão com essa proteína produzida em célula eucariótica. Bem, no primeiro ensaio, nós observamos a primeira observação é que o adjuvante é desnecessário para essa preparação.
mas que há necessidade de 2 doses, né? Todos os animais que foram injetados com a preparação mostraram soroconversão. Esses resultados foram bastante animadores. Então, a gente vê aqui, com a primeira dose, independente se foi a macropartícula somente, associada ao RDB, ou a macropartícula mais o adjuvante de Freund, né, que é o padrão ouro em termos de adjuvante, com uma dose só nós não tivemos uma resposta. Mas depois da segunda dose, a macropartícula, ela mostrou uma soroconversão alta, aparentemente até mais altas do que naqueles animais que foram injetados com adjuvante Freund e a macropartícula. Então, esses resultados nos indicaram que a preparação era bastante promissora e nos estimulou bastante. Em seguida, nós fizemos o segundo teste, onde nós usamos macropartículas, nós usamos macropartículas mais um outro adjuvante, baseado em alumina, e só as nanopartículas. E nesse caso, nós só testamos depois da segunda dose, nós observamos que no controle de nanopartículas sem a proteína não tem resposta. Quando se utiliza a alumina, tem resposta. Na ausência de alumina, a resposta é basicamente a mesma, e a nanopartícula dá basicamente a mesma resposta. E nós estamos falando aqui, essa é a escala log, nós estamos falando de títulos acima de 1 para 160 mil. Bem, num determinado momento, a gente diz que os títulos são maiores do que o da vacina de Oxford. Na verdade, os experimentos não são inteiramente comparáveis. Esse é o resultado da vacina de Oxford no mesmo estágio de desenvolvimento, com a diferença que uma dose só já levava a uma soroconversão importante. Isso por causa da diferença em diferença do tipo de vacina. Vacina de vetor viral já desenvolve uma resposta imune na primeira dose. Mas na segunda dose, em escala log, está abaixo de 3, está abaixo de 10 elevado a 3, nós chegamos entre 10 elevado a 5 e 10 elevado a 6, com duas linhagens diferentes de camundongo. Mesmo nessa linhagem que apresentou uma resposta melhor, a resposta entre 10 a terceira e 10 a quarta. O que isso diz para a gente? Diz para a gente que a nossa preparação, ela realmente desenvolve uma boa resposta imune e é bastante promissora, né? Sem querer comparar com mais do que isso em relação à vacina de Oxford, né? Nós já estamos abrindo outras linhas. Já mencionei para vocês várias vezes a proteína produzida em célula REC. Esse é o principal antígeno que a gente está usando. Tem algumas vantagens do ponto de vista farmacêutico produzir em célula eucariótica uma vacina, o antígeno. E nós, apesar de ser mais caro, nós estamos dando prioridade para essa linha. E uma outra linha que nós estamos iniciando agora é a produção em pique pastores. É mais barata a proteína, o antígeno produzido aqui, dá uma escalabilidade melhor e provavelmente no futuro é uma opção bastante interessante. Bem, esse é o pessoal que tem trabalhado. O Marcelo Miller, do nosso departamento, eu digo que é sempre o grande idealizador dessa vacina. A Maritza e o Ryu são pós-docs que trabalham conosco. O professor Breno e o professor Silvio, do Departamento de Patologia Básica. A Zelinda é uma nova pós-doc que começou agora em janeiro a trabalhar nesse processo. Nós contamos ainda com a colaboração do professor Edivaldo Trindade, professor Fábio, lá do setor de ciências biológicas, e do Instituto Carlos Chagas nós contamos com a colaboração da Priscila e da Letusa. E com isso eu termino, e muito obrigado por assistirem e por apoiarem. Estou à disposição para perguntas.